Opa, e aí, beleza? Recentemente um youtuber tem sido muito mencionado na internet, não só no YouTube, mas também literalmente todas as redes sociais existentes. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o Ricardo O'Hara, quero comentar sobre a história dele. Ele meio que me emocionou de uma maneira bem forte. A história dele é a história de um completo guerreiro. Eu já tinha visto algumas menções sobre ele, mas eu só conheci ele de verdade no vídeo do Tio Sam, e por isso eu decidi me aprofundar mais nessa história. Eu quis saber alguns detalhes sobre a vida do Ricardo, e eu quis trazer esse vídeo porque eu sinto que ele tá precisando de ajuda, ele tá precisando de um apoio bem firme ali, porque eu tenho certeza que o que faz ele se sentir melhor é o canal, então deve ser ótimo pra ele ler e ver comentários de apoio e ver que o canal dele tá dando certo. Fala aí, amigos, tudo bem com vocês? Então, é o seguinte, ultimamente eu tenho pensado muito em acabar com todas as minhas redes sociais. Eu já não uso Twitter, Facebook, Instagram, brinquei um pouquinho com o Twitch, mas eu não estou muito afim de usar redes sociais. O único meio que eu estou usando ainda é o YouTube, e sinceramente estou querendo acabar com esse canal, mas sempre acontecem algumas coisas que eu penso, nossa cara, eu preciso postar isso. O Ricardo O'Hara é brasileiro com descendência japonesa. Ele nasceu em Cuiabá, só que ele morou só um tempo aqui no Brasil, e quando ele teve a oportunidade de sair do país, ele foi direto pro Japão. E quando ele foi pro Japão, ele acabou gostando muito do lugar. Ele gostou tanto que até mudou pra lá. E é aí que a vida dele começa a ficar meio conturbada. Nesse tempo que ele tava morando no Japão, ele conheceu uma garota. Ele tinha 25 anos de idade na época. Era uma garota que ele planejava ter uma vida ao lado dela, e com isso ele acabou voltando para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, eles começaram a viver juntos, só que a esposa dele queria cursar medicina, ela queria entrar na faculdade. O Ricardo apoiou com todo o seu coração a escolha da esposa, só que eles não tinham uma condição muito boa para poder pagar a mensalidade da faculdade, e mesmo assim ele juntou todas as suas forças para poder apoiar o futuro da esposa. Porque é isso que a gente deseja quando ama uma pessoa, né? Então ele voltou pro Japão e começou a trabalhar em algumas indústrias para poder ter dinheiro suficiente para pagar a faculdade da esposa no Brasil. Considerando todos esses fatos até aqui, essa história é para ser uma história de amor, mas não. Realmente foi uma atitude honrada, foi uma atitude de homem, na minha opinião. Só que o O'Hara não tinha em mente que futuramente viria a ter problemas com sua esposa. Quando a faculdade da esposa dele terminou, ressaltando aqui que para você terminar uma faculdade de medicina e se tornar um médico, você precisa estudar por 8 anos. Você fica 8 anos estudando medicina no Brasil. Então o Ricardo passou 8 anos da vida dele trabalhando e se empenhando igual um condenado para pagar a faculdade da esposa. Até aqui, nenhum problema. Como eu disse antes, eu admiro muito essa atitude do O'Hara. Quando a esposa dele terminou a faculdade, quando ela se formou e conseguiu um emprego em um hospital de São Paulo, ela pediu o divórcio do Ricardo. Agora pensa comigo, imagina como o psicológico desse cara ficou depois de trabalhar anos e anos, depois de se dedicar tanto, depois de dar praticamente a vida para uma pessoa para no final ele ser rejeitado. E tudo aquilo que ele fez ser esquecido pela pessoa que ele mais amava e lutava na vida. Imagina como ficou o estado emocional dele. Então o que ele fez? Ele tinha um carro muito bonito por sinal, que ele tinha apelidado de Laranjão. Então obviamente ele tinha sentimentos pelo veículo. Depois da esposa dele ter pedido o divórcio, no desespero ele vendeu tudo que tinha, literalmente tudo que ele tinha, para poder ter condições para voltar para o Brasil e conversar com a sua esposa. Ele queria tentar reatar os seus laços, ele queria impedir o divórcio, uma coisa que não deu muito certo. Ele não conseguiu reconquistar a mulher dele, e em consequência disso, muitas pessoas começaram a atacar o Ricardo, simplesmente a atacar os vídeos dele, as redes sociais dele. Tudo porque ele se esforçou por uma pessoa, deu sangue por uma pessoa, e essa pessoa simplesmente pisou na cabeça dele. Então começaram a xingar, criticar, começaram a chamar o cara de gado, começaram a zombar do O'Hara, e por isso ele desativou todas as suas redes sociais, principalmente o seu canal no YouTube. Ele sumiu por um tempo, ele queria um tempo sozinho, um tempo para poder pensar na vida. Então ele decidiu voltar, decidiu se reerguer principalmente no YouTube. Ele criou o segundo canal, que é o canal que ele tem hoje em dia, mas não é a mesma coisa, é perceptível que ele não tá muito bem. Aparentemente ele tenta se enganar de alguma maneira, ele tenta fingir que tá tudo bem. Vez ou outra ele tenta desabafar com seus inscritos, ele tenta expor seus sentimentos, mas eu acho que ele não fala muita coisa sobre isso porque ele tem algum tipo de medo, porque depois do que aconteceu dele ser atacado e perseguido, é óbvio que ele iria desenvolver algum tipo de trauma,
calma, mas mesmo assim ele tá tentando dar continuidade na sua vida. E eu falo pra vocês, ele é um cara incrível, ele é batalhador. Mesmo com todos os problemas, todas as dificuldades e obstáculos, ele tá ali tentando dar seguimento na sua vida, tentando dar a volta por cima. Ele demonstra ser bem calmo em relação aos seus problemas, porque às vezes em alguns desabafos no seu canal ele fala sobre os problemas como se fosse uma coisa super normal, como se ele não estivesse sentindo alguma dor ou algum incômodo na hora de relembrar os problemas. E essa é a mensagem e a lição mais importante que o Ohara nos ensina sobre a vida. Nada é fácil, nada cai do céu, e o ponto forte da vida é saber como agir em relação a um problema, independente do tamanho e independente do quanto o problema bata forte em você. O importante é saber se levantar depois.